O amor é a resposta. O amor a Deus, o amor à verdade, o amor ao nosso próximo. De agora em diante, nós que estamos praticando a presença, deveremos ter como missão revelar que experimentamos Deus à medida que o expressamos, isto é, quando o deixamos fluir de nós na forma de amor, de verdade, serviço e dedicação. O poder do amor só pode ser liberado de dentro de nós. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo aqui nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre vai trazer comentários sobre esse tema que o Joel Goldsmith está trazendo aqui. Nesse ponto do livro, o Joel Goldsmith comenta sobre o amor. E é bem comum, no meio espiritualista, dentro dos estudos espirituais e religiosos, a ideia de que podemos amar, que devemos amar o próximo. Mestre, o senhor poderia compartilhar a sua visão do que é o amor? Ô Gilson, a palavra amor, ela não é compreendida. Na verdade, a noção que o ser humano tem é que se tem algo que ele conhece bem, é o amor. No entanto, isso não é verdade. Porque tudo que nós conhecemos e que atrelamos ou linkamos a essa expressão, a essa palavra, é algo ligado àquilo que nós conhecemos. Dentro de sentimento, emoção, sensação, algo romântico, ligado a prazer, como no caso da sensação, do sentimento. Então é isso que nós entendemos com a palavra amor. Então nós temos sim um ideal de amar. E esse ideal de amar tem por princípio esse modelo de afirmação de amor, como nós conhecemos. Mas nós precisamos investigar a verdade sobre o amor. E só podemos ter uma aproximação verdadeira disso, Gilson, quando nós nos despirmos completamente desse antigo e velho modelo de padrão, de ideia, de crença sobre o que nós entendemos como amor. Definitivamente, amor não é sentimento, não é emoção, não é sensação, não é prazer, não é esta coisa romântica como nós entendemos. A verdade do amor é aquilo que se revela quando não há mais esse modelo do eu, do ego, desse mim. Com todo esse formato de amor que acabamos de descrever aqui, como nós, no eu, no ego, entendemos, repare, está presente nesse modelo de amor o apego, o desejo, o controle, a posse, a dependência sentimental, emocional. Está atrelado também a isso inveja, ciúmes. Então, nós precisamos descobrir a verdade do amor. Se o amor está presente, não há mais esse elemento, que é o eu, o mim, o ego. Então, não adianta nós ficarmos na teoria de amar o próximo,
enquanto o sentido do ego estiver presente em nossas relações. Em nossas relações, nós temos transformado esses contatos que temos com pessoas em relacionamentos, onde está presente esse autocentramento egocêntrico. O autointeresse, Gilson, é o que prevalece nas relações humanas. Então pode sim haver apreciação, cuidado, bons tratos, uma certa sensação de prazer, de preenchimento com o outro. Mas repare, nada disso é a verdade do amor. O amor só pode estar presente quando não existe esse autocentramento. Quando não existe mais esse movimento de atividade egocêntrica nas relações. E nós desconhecemos isso. Então nós desconhecemos a verdade do que Cristo disse de amar o próximo como a nós mesmos. O que sabemos desse amar a nós mesmos? Se somos egocêntricos? Se somos criaturas possessivas, egoístas, ambiciosas, invejosas, ciumentas, controladoras, carregadas de inveja, angústia, ansiedade, depressão, medo. Os desejos estão presentes em nós, produzindo diversas formas de conflitos. Então, quem é esse mim, esse eu, para amar o outro? Então, parece que não compreendemos a verdade da expressão de Cristo. Apenas quando você descobre a verdade do fim do eu, do fim do ego, é que realmente o próximo é o seu próximo. De outra forma, o outro estará sempre sendo visto a partir deste falso eu, deste mim, deste ego. Nesse padrão de separação, de dualidade, onde está presente o egocentrismo, o desejo, o medo, a posse, tudo isso que acabamos de colocar. Nós precisamos, Gilson, descobrir a verdade que está presente quando o ego não está aqui. Uma realização da verdade, daquilo que você é em seu ser, revela o amor ao outro, porque não tem mais o outro. O outro é a realidade do seu ser, é a realidade de Deus. Nesse padrão de dualidade, o outro é uma imagem que esse mim, esse eu, está construindo, no qual ele está projetando nessa imagem os seus desejos e os seus medos. Então estamos bem longe da verdade do real amor em nossas relações. O que temos com pessoas são contatos de relacionamentos centrados nesta autoimagem. Isso explica toda essa confusão, toda essa insegurança, todo esse medo, toda essa desordem. Enquanto houver sofrimento, não temos a presença do amor. Se as nossas relações são possessivas, são agressivas, violentas, elas nascem de um estado conflituoso, de desordem, naturalmente de sofrimento.
Quando há esta verdade da felicidade deste ser que você é, se revela aquilo que Deus é dentro dessas relações. Então, a presença da realidade, que é a realidade de Deus, está presente, se revelando. Então, não se trata de você amando o próximo, se trata desta realidade divina em expressão. Então, se trata desta realidade sagrada, que é a natureza de Deus presente nesse instante, nesse momento. O poder do amor só pode ser liberado de dentro de nós. A presença de Deus se torna tão disponível na terra como no céu, através da experiência da união consciente. Isso requer esforço e sabedoria maiores do que demonstrou Elias quando viu seu mestre subindo num redemoinho, ou mesmo uma visão mais iluminada do que os discípulos tiveram quando testemunharam a transfiguração. O Mestre Jesus foi capaz de se transfigurar, mas, para que os discípulos tivessem a visão e pudessem contemplá-la, algo maior foi necessário. O Mestre Jesus não podia revelar a transfiguração, só podia experimentá-la para testemunhar a revelação. Ela só poderia acontecer na consciência dos discípulos. Muitos milagres podem ocorrer em nossa experiência, mas apenas as pessoas suficientemente sintonizadas se darão conta do que aconteceu. Temos olhos e não vemos? Temos ouvidos e não ouvimos? O milagre da transfiguração só precisa ser contemplado. Ela acontece neste mundo a cada dia, a cada minuto de cada dia, no exato lugar onde estamos, se ao menos abrirmos nossos olhos para contemplá-la. A transfiguração não é uma experiência de 2000 anos atrás, nem tampouco a crucificação, a ressurreição ou a ascensão. Essas experiências ocorrem a cada momento de cada dia, onde quer que haja um ser iluminado para vê-las. O lugar em que estamos é solo sagrado. Se tivermos a visão para contemplar Elias subindo, a visão para contemplar o Mestre Jesus na experiência da transfiguração, da ressurreição e da ascensão, só depende de nós, depende de você, depende de mim. Até que ponto queremos ver a transfiguração? Até que ponto queremos testemunhar a ressurreição e a ascensão? Nossa experiência acontecerá nessa proporção. O que isso significa? Significa oração, a oração de contemplação interior, a oração da meditação, a oração da expectativa de saber que o Pai se revela sempre e a qualquer momento. Deus não força a si mesmo na mente, no coração ou na alma de ninguém. É o homem que deve se abrir para ele. A vida de Gautama ou Buda ilustra muito bem isso. No dia em que Gautama percebeu que havia mal no mundo, que havia pecado, doenças, que havia pobreza e morte, ficou horrorizado, atormentado de tal forma que deixou sua posição de príncipe, deixou sua enorme riqueza e provavelmente, o que é mais importante para qualquer homem, sua esposa e seu filho.
abandonou tudo isso e se afastou como um mendigo, buscando a verdade, com o propósito de descobrir o grande segredo que removeria da terra o pecado, a doença e a limitação. Foi um apelo tão forte que ele seguiu todo e qualquer mestre ou ensinamento que prometesse levá-lo à resposta. Por 21 anos, vagou e vagou, sentado aos pés de um mestre e depois de outro, seguindo as práticas aprendidas uma após outra, sempre com um coração faminto. Qual é o poder que irá remover os males da terra? Depois de perder toda a esperança de que os ensinamentos e os mestres lhe dariam a resposta, depois de ter se sentado debaixo da árvore Bodhi, meditou dia e noite, até que a grande revelação lhe foi dada. Tais males não são reais, são ilusões. As pessoas os aceitam e, como consequência, odeiam, temem e idolatram esses males, quando, na verdade, eles só existem na mente do homem. A mente do homem criou as condições de mal no mundo e as perpetuou. Não foi Deus que se impôs sobre Gautama e fez dele o iluminado Buda. Foi a devoção e a paixão de Gautama na busca de Deus, evidenciadas pelo sacrifício de si mesmo, de sua vontade de viajar por toda a Índia, procurando alguma pequena faceta da verdade, até que, naquele momento, ao atingir um grau suficiente de iluminação espiritual, a verdade se revelou a ele. Na verdade, não sabemos o que levou Jesus Cristo à experiência que finalmente o firmou em sua completa cristicidade, mas isto nós sabemos. Quando ele veio para revelar o que tinha aprendido, ele disse: Pede e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, indicando que à medida que buscamos, que batemos, que almejamos, na proporção em que caminhamos para dentro de nós mesmos, a resposta nos é revelada. Isso não acontecerá se esperarmos que algum Deus se imponha sobre nós. Se quisermos nos tornar mestres em música, ou em idiomas, ou em arte, Deus pode nos inspirar, mas cabe nós pesquisar, estudar e praticar, até que aquilo que estamos buscando se abra de dentro do nosso próprio ser. Acredito que Deus é quem planta em nós o desejo de encontrá-lo. Se ele não executar sua função inicial, nunca teremos sucesso. Há um poder divino em cada um de nós, nos estimulando a bater e buscar. Mas não é Deus que pode fazer isso por nós, e nem nos poupar de anos de meditação para levantar o véu e alcançarmos o estado superior de consciência. Passamos então a contemplar Jesus ressuscitado, o Cristo ascendido. A partir de uma inspiração divina, Gautama persistiu, lutou e orou por 21 anos, até que o véu se levantou, clareando-lhe a visão. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre essa dedicação à verdade, essa aproximação com Deus, com a verdade. O mestre pode trazer a sua visão sobre esse assunto para nós? Ô Gilson, a verdadeira vida religiosa é a vida de devoção. Mas não sabemos também o que é devoção. Confundimos devoção com cerimônias, rituais.
práticas místicas. Mas não estamos lidando com a verdade da devoção. Quando há apenas isso, ou quando só o que prevalece é isso. A verdadeira devoção é a ausência da ilusão, da separação entre a realidade divina e o devoto. A real forma da aproximação da devoção é a ausência da separação entre o devoto e o Senhor. É como na evidência presente na revelação do seu ser, que é a revelação de Deus, como ocorre na meditação. Então, a meu ver, Gilson, a forma mais simples, direta e real da devoção é a ciência de que só há Deus, de que Ele é a única realidade presente. E, a meu ver, isso só é possível quando temos o florescer da meditação, que é o florescer de sua real natureza divina, que é a verdade de Deus. A crença comum é de que existe uma separação entre você e Deus. Então há você de um lado e Deus do outro lado. Então nós temos o devoto e o Senhor. A realidade é uma única realidade. A ilusão do eu, do ego, nos dá a noção da separação, da divisão, de que existe algo separado e à parte desta realidade, que é a realidade de Deus. E se isso está presente, Gilson, qualquer prática que façamos, por mais sincera, bonita, honesta, dedicada que ela seja, ainda será uma prática onde existe alguém que se vê separado da única realidade presente. Então nós precisamos, Gilson, da real devoção. E a real devoção é a ausência do devoto. Nesta única verdade que é a verdade de Deus. Mas o eu não está. O sentido do ego não está presente. Então estamos diante da beleza da devoção. Então é nesse sentido, Gilson, que nós precisamos da verdade da vida religiosa. A vida religiosa é a única vida. Esse sentido de vida separado e à parte de Deus é a vida egóica. É a ilusão desta minha vida. Nesta ilusão tem as minhas coisas. Tem até o sentido de alguém que é dono delas. Tudo isso é completamente falso. A verdade da vida religiosa é a devoção. E essa devoção é a ciência de Deus se revelando como sendo o Senhor. Evidente que isso é algo que está fora do intelecto condicionado, fora do modelo em que nós fomos educados para confiar, acreditar e sustentar essa ilusão da separação. Precisamos romper com isso. Romper com isso, Gilson, é algo possível quando nós nos aproximamos da verdade sobre nós mesmos. Quando liberamos a ilusão desse centro ilusório, que é o eu, para que esta realidade
se revele. Veja, isso não é algo que você faz, é algo que a graça torna isso possível. O único trabalho aqui consiste em se aproximar e descobrir o que é olhar, observar, se tornar ciente do próprio movimento condicionado desta mente separatista, egocêntrica. Então, algo ocorre, algo acontece. Então, esse próprio trabalho em si é já a beleza de uma aproximação real de devoção, de rendição, de entrega à verdade divina. Uma vida dedicada, voltada para o fim desta ilusão, para a constatação desta única realidade, é uma vida em devoção, onde há essa verdade divina. Então, a meu ver, essa é a verdade daquilo que a real devoção representa. O mesmo acontece conosco. Nenhum Deus milagroso e distante descerá à terra para nos mudar e revelar suas maravilhas e suas glórias se ficarmos sentados de braços cruzados. A responsabilidade é sua e minha. O simples fato de nos sentarmos por horas em silêncio e em paz com a mensagem de Deus já é prova que fomos tocados pelo seu Espírito e convidados para o banquete. O grau e a intensidade com que batermos, buscarmos e desejarmos determinará o grau da visão a contemplar. Alguns verão um pouco, outros verão bastante, e ainda outros verão tudo, cada um em sua medida. E para você que está assistindo o vídeo até o final, fica aqui o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Se tu tem o desejo real e sincero em se aproximar de Deus, em compreender o que está além das palavras, nesses encontros que o Mestre Gualberto proporciona, ele, além de responder nossas perguntas, por já estar vivendo nesse estado de consciência desperto, ele compartilha uma presença, um silêncio, uma graça, um poder que nos ajudam demais nessa autoinvestigação, nessa compreensão do que está além das palavras. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.